Gostaria de passar a palavra agora para o Rafael, tá? Novamente, como no bloco anterior, tá? A gente deixa as perguntas para o final, tá? Então, ao final, vocês fiquem à vontade para perguntar para todos, tá? Então, Rafael, a partir de agora, a palavra é sua. Boa tarde, todo mundo. Primeiramente, queria agradecer o convite, Sociedade das Artes, da Fundação Getúlio Vargas. Acho que é muito importante a gente trazer aqui a discussão indústria criativa, cultura. Acho que é de suma importância qualquer discussão dentro desse prisma. Eu me chamo Rafael Freire, eu sou integrante do Grupo Casuarina, é um grupo daqui do Rio de Janeiro, que já tem 21 anos de história. Eu atuo também como gerente de AR da gravadora Biscoito Fino, a gravadora segmentada do segmento de MPB, né, tem no seu cast artistas como Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, entre outros, né, um pouco menores. Casuarina também está lá no cast, mas por seu mérito e não por nenhuma outra coisa. E sim, são duas atividades voltadas para a música, assim, algo que eu sempre, desde muito novo, assim, sempre escutei muita música, sempre adorei muita cultura, e um dia, com meus 14, 15 anos, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com música. Isso, para mim, é o que eu vou ser feliz fazendo. E já tocava, eu sou cavaquinista, então já tocava meu instrumento, e decidi, assim, sou aluno também da Unirio, né? O Casuarina se formou na Unirio. A primeira apresentação do Casuarina se deu numa apresentação de final de semestre. A gente se reuniu para... a gente, naquela época, escutando muito samba. Era 2001, né? Então via aquele momento de revitalização da Lapa, a gente escutando muito samba, e a gente, vamos botar isso, vamos apresentar isso, vamos se unir, vamos fazer um coletivo e apresentar. E aí a primeira apresentação do Casuarina se deu num sarau de final de semestre da Unirio. Importantíssima a Unirio, né? Quantas pessoas já falaram da Unirio aqui hoje? E assim, é fundamental também para o Casuarina ter tido sucesso, ou a trajetória que teve, foi essa história da revitalização da Lapa, que cabe voltar um pouquinho no tempo, porque o Casuarina, ele não foi a mola propulsora, o Casuarina ajudou durante o processo, mas tiveram músicos, tiveram movimentos antes um pouquinho do Casuarina que eu acho que é legal contextualizar. E aí não dá para não falar um dos pilares desse movimento, que foi o saudoso Eduardo Galotti. Ele, no final da década de 90, ele promovia suas rodas de samba. Tinha no Juarez, antigo Juarez, no Sobrenatural, que eram bares que não ofertavam muita coisa em termos de serviço, mas ofertavam muita música boa, assim, e esses ambientes ficavam lotados de gente, assim, as casas não comportavam de tanta gente que ficava lá na casa. E aquele sucesso todo fez com que o poder público, né, assim, o poder privado antes do poder público, né, os empreendedores, vendo aquela oportunidade, essas casas elas eram em Santa Teresa, então, vendo aquele espaço da Lapa ali, uma oportunidade, começaram a abrir algumas casas de música ao vivo na Lapa, né? Aí temos, naquela época, Carioca da Gema, o Bar Semente, né? Muitos músicos se formaram ali, Casuarina foi um deles, e esse processo de revitalização da Lapa, assim, foi fundamental para a minha geração, principalmente porque tivemos muitos palcos. E palco é uma coisa que é fundamental, acho que, para o artista se desenvolver como artista, né? Porque você pode ser brilhante músico, estudar muita música, ser excepcional na execução do instrumento, mas eu acho que a troca com o público, você está no palco, você se forja artista de verdade. Então, assim, e a importância do palco, acho que tem muito disso. Eu vou falar um pouquinho disso depois, quando eu entrar na minha outra atividade, que, além de Casuarina, né, eu trabalho como AR na Biscoito Fino, vou explicar também um pouquinho o que é essa função de AR. Né? Então, assim, esse processo de revitalização da Lapa foi fundamental, e com o tempo, e com só o poder privado inicialmente, depois chegando o poder público, aí foi uma festa, né? Quem viveu aquele período ali, todo final de semana era um carnaval, as ruas ficavam fechadas de gente na rua, e uma coisa que era muito rica, que hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais. Né? Então, com o poder público chegando, assim, muitas casas abriram, muitos palcos também,
muitos artistas se formaram lá também durante esse processo, né? E não só de samba, né? A Lapa ela abarcou vários movimentos culturais, né? Rap, hip hop, trap, então assim não foi uma coisa que ficou restrita ao samba, à música nordestina, e isso para a cultura assim o Casuarina tem uma carreira internacional já de bastante tempo, e eu me lembro que nessa época a gente ia lá para fora e as pessoas perguntavam mais da Lapa do que do Brasil. Assim, as pessoas falavam assim, não, eu vou para o Rio de Janeiro porque eu quero ir para a Lapa. A gente pensa, pô, você não vai para conhecer o Corcovado, o Pão de Açúcar? Não, o cara ia para ver a Lapa, para ver aquele movimento. Era algo muito que representava muito o Brasil lá fora. Assim. E infelizmente, hoje a gente não tem isso com tanta força, mas acredito que isso a gente vai recuperar ao longo do tempo. E assim, aí, olhando agora para o outro lado, minha função como AIR, que assim, as duas funções é música, trabalhar, fazer com que eu gosto, com que eu trabalho, e misturando prazer mais trabalho, né? Então, assim, que é o papel do AIR de uma gravadora? AIR significa artista e repertório. É o antigo gerente artístico, quem trabalha com o departamento artístico, é quem faz a interface entre o artista e a gravadora, é o cara que faz a prospecção de artistas, né? Então, nesse papel de prospectar novos artistas, você ter shows, você ir ver o artista fazendo o seu ofício, né? No palco, cantando, tocando, é fundamental para quem está ali como uma pessoa que está vendo uma qualidade ou está buscando algum talento, é fundamental você ter esse espaço, né? Então, assim, e não só isso, né? Não tem só esse glamour de prospectar artista, tem a parte também burocrática, né? Você recebe o artista, você recebe aquele repertório, você tem que fazer toda a liberação autoral, tem que fazer liberação com os músicos, tem que fazer as participações especiais, montar label copy, fazer negociação, muitas vezes, com os próprios artistas e empresários. Então, é um papel, muitas vezes, controverso, porque o nosso produto, né, não me entendam mal, mas ele tem vida própria, ele tem sentimentos, ele tem opiniões, então você tem que lidar com isso. Você não está vendendo um sapato, você está, né, vendendo uma música de um artista que lutou muito para estar ali naquele lugar, então você tem uma porção de demandas que você também precisa saber lidar e muitas vezes contornar, dizer sim, dizer não. E entre dizer sim e dizer não, essa também é uma das funções do AIR, dizer muito mais não do que sim, porque, infelizmente, onde eu trabalho, a gente tem braços limitados, então a gente não consegue pegar todos os projetos que a gente acredita, todos os artistas que a gente acredita. Então, a gente acaba tendo que dizer muito mais não do que sim para os artistas, e saber dizer não também é uma arte, né? Porque senão você tem que andar de carro blindado. Então, é uma coisa também que a gente aprende no dia a dia, né? Então, assim, na verdade, eu estou aqui mais para falar essa experiência, da minha experiência, né, nessas duas áreas de atuação que eu atuo, que todas têm a ver com arte, todas passam também pela indústria criativa. E só para finalizar aqui, também não vou me delongar muito, eu queria só fazer uma reflexão de algo que foi falado na palestra anterior, que tem a ver com o que foi dito, que é para a gente pensar um pouquinho, e aí lugares como esse aqui é bacana porque permite esse tipo de discussão sobre o ecossistema da música, o ecossistema do nosso mercado. Aí foi falado que o quanto que a gente perdeu e o quanto que a gente já está faturando. Hoje a gente já fatura mais do que a gente faturava no ápice, lá atrás. E como que você mantém esse ecossistema vivo, né? Porque todos os lados precisam ser devidamente remunerados. Por exemplo, os autores, né? Muitos compositores são somente compositores, né? O cara que é compositor e artista, ele está ali defendendo a composição dele, mas está se defendendo, ele está ganhando dinheiro com o próprio show. Mas essa é uma realidade que não é a realidade de todos, né? Tem muitos compositores, somente compositores, que precisam ser muito bem remunerados. E eu acho que dentro da cadeia, eu acho que o menos olhado com carinho é o compositor.
E se você for olhar no ecossistema, sem a obra, sem a composição, dificilmente a música vai à frente. Se uma boa composição, uma boa obra. Então, queria só deixar essa reflexão de final aqui para a gente pensar nisso também, de como dividir melhor esse bolo. Assim. Aí, isso é uma reflexão também das gravadoras, eu faço parte de gravadora, mas é uma reflexão que precisa ser feita. E é isso. Muito obrigado, Rafael, por compartilhar sua experiência aqui com o grupo. Tá?